Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz, graças ao Eterno, graças ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mais uma oportunidade, nós estamos aqui, meus queridos, desta feita para trazermos um vídeo mais do que importante, Antes de qualquer coisa, quero pedir para você continuar se inscrevendo em nosso canal, continue compartilhando os estudos, continue também se inscrevendo, ativando o sininho de notificação. Querido, nós estamos aqui hoje para trazermos, eu vou passar um pouquinho do conhecimento do hebraico que eu aprendi, e aqui está um dos estudos que, graças a Deus, eu adquiri quando estava fazendo hebraico bíblico, não o hebraico, não é aquele hebraico mesmo da raiz, mas o hebraico bíblico. Eu estudei o hebraico bíblico justamente para ter conhecimento, para saber aquilo que a gente fala, se é verdade, se é mentira, se está certo, se está errado. Mas isso aqui, meu querido, esse estudo é muito importante porque quando nós ensinamos o preterismo completo, muita gente fica de pé atrás, muita gente fica com a pulga atrás da orelha. E às vezes alguém pergunta assim, mas será que o preterismo completo é uma linha doutrinária certa? Será que eles estão com a razão? Não, nós não temos razão. Quem tem razão é sempre a palavra, é sempre a Bíblia Sagrada. Então, o que eu quero falar hoje? Eu quero falar hoje que tudo que a gente fala com respeito à volta do Filho do Homem, quando você se baseia na palavra, você tem que tirar as conclusões que realmente elas estão certas. Por que eu falo isso, querido? Por quê? Porque quando o Jesus Cristo ele falou que ele voltaria na forma de Filho do Homem, tudo que Jesus falou com respeito à sua volta na manifestação do Filho do Homem, ele tirou tudo baseado na cultura judaica. Quando existe a palavra noivo, a palavra esposa, a palavra cordeiro, a palavra pai relacionado ao filho, tudo foi tirado da cultura judaica. Agora eu quero fazer vamos dizer aqui, uma explanação daquilo que a gente aprendeu dentro do hebraico para você tirar as suas conclusões. Veja se isso aqui está certo ou não. Mas não precisa você acreditar em nós, não. Acredite na palavra, acredite na Bíblia. Se nós estivermos de acordo com a palavra, aí sim não tem como você desacreditar. Tá bom, querido? Primeira coisa que eu quero passar para você. Quem disse que o Filho do Homem ele não marcou o tempo da sua vinda? Muita gente errou e continua errando. Quem disse que o Filho do Homem não marcou o tempo da sua vinda? Marcou sim. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que você aprenda uma coisa muito importante. Deixa eu passar um pouquinho do conhecimento hebraico, depois você vai tirar suas conclusões. Eu vou ficar mais na apostila. Talvez assim, alguém vai parar de criticar os ensinamentos do preterismo completo, a escatologia consumada, depois que eu vi isso aqui. Você sabia que se a gente não procurar ter conhecimento da cultura judaica em primeiro lugar, dificilmente você vai entender a Bíblia, vai entender a palavra? Olha só, eu vou passar aqui para a apostila, eu vou ler a apostila, o que a gente aprendeu fazendo o hebraico bíblico,
E depois eu vou citar a Bíblia para você entender se realmente tem alguma conexão ou não. Preste atenção. Você precisa entender isso aqui em primeiro lugar. Em primeiro lugar, algumas considerações importantes sobre o casamento judaico. Você precisa entender isso. Não é possível, preste muita atenção, não é possível entender certas passagens bíblicas sem compreender como era o casamento judaico nos tempos bíblicos. Por quê que eu vou falar sobre o casamento judaico nos tempos bíblicos? Por causa da promessa do Filho do Homem para buscar a sua igreja em forma de arrebatamento, não físico, mas espiritual. Mas para você entender o que Jesus falou em sua época, é preciso você entender um pouco da cultura judaica. Presta atenção. Alguns termos como bodas do cordeiro, noiva, noivo, trombetas, moradia celeste, entre outros, só é possível entender quando se compreende sobre o casamento nos tempos bíblicos. O casamento religioso só começou a existir na Idade Média. Até então, o casamento era uma cerimônia de compromisso público entre os noivos. Preste muita atenção que a partir deste momento, a partir do momento que você vê esse vídeo, assistir esse vídeo, você vai entender então que tudo tem o porquê. Agora você vai entender que realmente nós, os preteristas, ensinamos da mesma forma que Jesus, os apóstolos e os discípulos ensinaram, inclusive o apóstolo Paulo. O casamento religioso só começou a existir na Idade Média. Até então, o casamento era uma cerimônia de compromisso público entre os noivos. O casamento bíblico nunca foi arranjado como muitos pensam. Veremos mais à frente esse conceito então. Preste atenção, querido, sobre essas curiosidades e informações sobre o casamento judaico. Vamos analisar algumas características importantes do pensamento judaico sobre casamento, antes de falar propriamente do casamento. Você está prestando atenção? Você quer aprender mesmo? Então ouça esse vídeo até o final. Visualize ele e depois você vá para a Bíblia. Preste muita atenção. Aqui cabe uma curiosidade bem legal. O casamento bíblico, isso é o que nós aprendemos, tá, querido? Fazendo o hebraico. Porque o hebraico bíblico é muito importante para você compreender as escrituras sagradas. Aqui cabe uma curiosidade bem legal. O casamento bíblico, ele nunca foi arranjado como muitos pensam. Sempre teve o consentimento de ambos os lados. Os pais poderiam até arranjar o casamento, mas se os filhos não tivessem consentimento, não aconteceria o casamento. E quando acontecia esse tipo de casamento como arranjado, ele não era bem visto no meio do povo judeu, mesmo naquela época. Uma curiosidade bem legal sobre o casamento: eles não acreditam em almas gêmeas. Os judeus não acreditam em almas gêmeas, como é pregado em algumas culturas. Depois de escolherem quem será o esposo ou a esposa, então Deus faz uma aliança entre eles. Você vai encontrar isso em Malaquias, capítulo 2 e o versículo 14. Aí ele abençoa a união, o próprio Criador. Vamos analisar, queridos, um pouco sobre a origem da expressão alma gêmea.
Vamos para essas curiosidades e informações. Ainda sobre o assunto, sobre alma gêmea. Preste atenção. Vamos entender a origem dessa expressão. A expressão alma gêmea é uma expressão grega. A mitologia defende que o ser humano sempre foi um ser só, possuía ambos os sexos. Depois de um tempo, o ser humano acabou pecando ou desobedecendo às ordens divinas e os deuses separaram ele, que só então passou a ser homem e mulher. Daí nasce a expressão procurar a alma gêmea, entre parênteses, isto é, a minha outra metade. Preste muita atenção, fique aí no vídeo, assista até o final para você entender como que a gente passa a compreender a palavra de Deus num todo, a partir do momento que você passa a ter conhecimento da cultura judaica, principalmente nesse quesito, do noivo à noiva. Preste atenção. Já dentro do judaísmo, não se acredita em alma gêmea, mas sim em muito respeito e compromisso para a solidificação do casamento. Dentro do judaísmo, o casamento ele é baseado em 3 pilares. Dentro do judaísmo, o casamento ele é baseado em 3 pilares. Primeiro, o amor. Segundo, a felicidade. Terceiro, santidade, que vem acompanhado do compromisso. Na primeira fase do casamento, fica aí no vídeo, que começou a ficar bom. Na primeira fase do casamento, chamado Shidduchim, a primeira fase do casamento. Então, o casamento judaico, ele é dividido em 3 fases. Vamos ver, a partir de agora, todas estas 3 fases. A primeira fase, ou a primeira etapa do casamento judaico, ela é chamada de Shidduchim, que significa a fase da escolha, porque Shidduchim, em hebraico, quer dizer escolher. Então, a primeira fase, ou a primeira etapa do casamento judaico, ela é chamada de Shidduchim, que significa em hebraico escolher. E é justamente nesta fase em que o noivo vai à procura da sua noiva. Preste atenção. A primeira fase. Então, essa procura, queridos, ela pode ocorrer de diversas formas. Eu vou dar aqui para você pelo menos 4 formas que é feito ainda hoje a primeira fase do casamento judaico. Então, essa procura, ela pode ocorrer de diversas formas. E eu vou dar aqui 4 formas. Primeiro, interesses em comum entre as 2 famílias. Segundo, a amizade entre famílias. Terceiro, objetivos em comum entre os noivos. E quarto, simplesmente uma busca com propósito guiada por Deus. A primeira referência disso está em Gênesis capítulo 24. Lembra de quando o servo de Abraão, chamado Eliezer, foi à procura de uma noiva para Isaac, que era o filho de Abraão? Aquilo ali envolvia pelo menos essas 4, formas. Interesse em comum entre as famílias, amizade entre as famílias, objetivo comum entre os noivos, ou simplesmente uma busca com propósito guiado por Deus, Então, a primeira fase do casamento, Shidduchim, que era a fase da escolha. Agora preste atenção, queridos, preste muita atenção. Depois de uma aula dessa aqui, você nunca mais, preste atenção,
nunca mais você vai ter dúvida quanto à volta do Filho do Homem, se já aconteceu ou não. Eu vou provar na Bíblia Sagrada que os futuristas continuam enganando as pessoas por falta de conhecimento e fazer uma, vamos dizer assim, uma exegese bíblica com responsabilidade do que diz respeito ao namoro, noivado e o casamento dessa namorada, noiva e esposa do Filho na sua manifestação do próprio Eterno, como o Filho do Criador. Então preste atenção. O noivo, quando ele encontrava a sua noiva, nesse propósito do Shidduchim, que era a fase da escolha, quando ele encontrava a sua noiva, ele pagava um dote para o pai da noiva ou para a família da noiva. Nós temos aqui o exemplo que você vai estudar na sua casa. Eu vou tentar ser rápido nesse vídeo para não tomar muito tempo, mas você vai estudar em casa. O primeiro exemplo, Gênesis capítulo 24, versículo 22, e também Êxodo capítulo 22, versículo 17. Aí fica a grande dúvida. Por que pagar para o pai da noiva? Por que tinha que pagar para o pai da noiva um dote? Aí vamos analisar alguns pontos. Primeiro, a mulher, no caso aqui a noiva, ela era responsável por vários trabalhos nos tempos bíblicos. Preste muita atenção. Por que o noivo pagava um dote ao pai da noiva ou para a família da noiva? A mulher era responsável por vários trabalhos nos tempos bíblicos, como, por exemplo, pegar água no poço. É o exemplo da mulher samaritana, de Rebeca, que é a esposa de Isaac. Lavar a roupa da família, limpar a casa. Foi o exemplo de Maria, que ficou limpando a casa, Lucas 10:40. Fazer comida para o marido e para os filhos, servir os convidados. Era o exemplo, né, da visita de Abraão, a esposa dele, quem serviu, não é? Entre várias outras. Sendo assim, o pai, ele perdia uma relíquia quando a filha ia embora. Então o noivo compensava a perca do pai, não é? A perda do pai, ou a perca, não é? Quando o pai perdia a sua filha para o noivo, então o noivo compensava com o dote. Por que compensava? Ele compensava porque o pai estava perdendo uma relíquia quando a filha ia embora de casa. Então o noivo, ele compensava o pai dela, não é? Com esse dote. Uma observação importante aqui. Atualmente, meu querido, não se paga mais o dote. Isso foi somente nos tempos bíblicos. Entendeu, querido? Então nós temos aqui, a partir desse momento do Shidduchim, que era a fase da procura, então nós temos, já que o noivo achou a noiva, aí tem a segunda fase do namoro, que era o Ketubá. O que era o Ketubá? Era, nessa primeira etapa, ainda do casamento, acontece o desenvolvimento do Ketubá, que é um contrato. O que é um contrato? Um Ketubá. Era um contrato entre ambas as partes. O noivo fornecia esse documento para a noiva. Você está me entendendo, querido? Então, nessa segunda fase, nessa primeira etapa, ainda do casamento, acontecia o desenvolvimento da Ketubá, ou o contrato entre ambas as partes. Nesse documento tinha, e ainda existe, né, alguns lugares, algumas regiões lá em Israel, ainda tem várias cláusulas que o noivo deveria cumprir
por exemplo, neste contrato. Naquele contrato, daqui a pouco eu vou mostrar para você, vamos dizer, uma demonstração de como era esse contrato. Fica no vídeo. Não esquecendo do like, tá, queridos? Não esquecendo do like, que isso aqui é uma aula. É uma aula para nós aprendermos. Então, preste muita atenção. Nesse documento, tinha e ainda tem várias cláusulas. Primeiro, cuidar da noiva, sustentar a noiva e fornecer uma residência à noiva. Preste atenção que você que é inteligente já está observando aonde nós vamos chegar, de onde que foi tirado a promessa do Filho do Homem na sua manifestação de retornar, João 14, de preparar lugar e depois voltar para levar para ele mesmo aqueles que acreditaram na sua palavra. Você já sabe para onde nós estamos encaminhando. E pasme você sabia, daqui a pouco no finalzinho eu vou te mostrar onde está escrito, você sabia que a igreja que os crentes chamam de noiva, os crentes é a única noiva que nunca vai se casar? Você sabia que a igreja evangélica ela é uma esposa que ela não tem marido? Você sabia que ela é uma noiva que ela não tem noivo? Você sabia que ela é um namorado, mas que não tem, ela é uma namorada que não tem namorado? Porque isso já passou. A igreja da época, quando estava sendo formada, ela era uma namorada, se tornou uma noiva e hoje tem 2000 anos que ela já casou com o Cordeiro e a igreja evangélica perdeu essa festa. Eu vou te mostrar, fica no vídeo. Então, querido, nesse documento, o Ketubá, que era o contrato, tinha, não é, essas cláusulas. Pelo menos, cuidar da noiva, sustentar a noiva e fornecer uma residência. E várias outras coisas, mas eu citei aqui 3, é porque está no nosso estudo aqui. E várias outras coisas. A seguir, nós veremos eu vou mostrar para você, né, como eu já disse, uma foto, né, do Ketubá. Nesse documento tinha tanto os compromissos do noivo, como também os compromissos da noiva. Daqui a pouco, nós veremos alguns deveres da noiva. Você está me entendendo aí, meu querido? Deixa o like aí, muito importante. Você está entendendo? Está? Então, amém. Aqui está, querido, ó. Deixa eu mostrar aqui para você. Aqui está, ó. Assim, ó. Ó. Cadê? Aqui, ó. Assim era. Tá um pouquinho na lâmpada aqui. Assim era, ó, o modelo do contrato do casamento. Era desse jeito. Então, o que que acontece? O que que acontece nesse contrato aqui? O mais legal que nesse contrato também tem algumas cláusulas. O Ketubá, que era o contrato de indenização. Se o noivo não cumprisse algumas dessas obrigações, ele tinha que pagar uma multa. Até hoje, alguns casamentos lá em Israel utilizam esse contrato, esse Ketubá. Então, esse documento ele é válido em Israel, na forma civil, pode dar até processo se alguém quiser descumprir essas cláusulas. Você sabia disso? Então, ela é escrita em aramaico, tem aproximadamente 1 metro de altura, esse modelo de contrato aqui, 1 metro de altura. Geralmente, eles penduram esse Ketubá, não é, na sala ou em algum lugar de destaque da casa, para sempre se lembrarem do compromisso entre eles. Agora nós vamos para a segunda fase do casamento, chamado Eruzim,
A segunda fase do casamento. A segunda fase do casamento judaico é chamado de Eruzim, que é literalmente feito o primeiro contrato oficial. Esse contrato trata-se do tempo que eles ficarão separados até o esperado dia do casamento. Nessa etapa, chamada Eruzim, que era o tempo que eles ficavam separados um do outro, nessa etapa, eles estabelecem um tempo que ficarão separados, geralmente era de 1 a 2 anos, e tem vários fatores que influenciam esse tempo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você está entendendo por que Jesus, ao ressuscitar, ele ficou 40 dias no meio do povo, depois ele volta para a eternidade. Mas ele volta para a eternidade, mas ele faz uma promessa de voltar. Não mais como um namorado para vir buscar uma namorada. Ele faz uma promessa de voltar como filho do homem para celebrar o casamento. Fique até o final do vídeo e você vai entender. Então, nessa fase do casamento, eles, a partir do momento que tinha feito o contrato oficial, esse contrato tratava do tempo que eles ficariam separados até o esperado dia do casamento. Querido, toda a Bíblia ela foi tirada da cultura judaica. Tudo que está na Bíblia. Você tem que entender que a Bíblia é um livro judaico, não um livro brasileiro, não um livro americano. Tudo que está na Bíblia trata-se da cultura judaica. Foi escrito para um povo específico, o povo judaico, o povo hebreu, o povo israelita. Então, nessa etapa é que ali estava estabelecido o tempo que eles ficariam separados, que era de 1, 2 e às vezes até passava mais um pouco, 3 anos. Nesse momento, queridos, nesse momento também, os noivos bebem vinho na mesma taça que beberam vinho no primeiro encontro. Lembra, na fase da escolha? Já que aconteceu a fase da escolha, nós passamos pelo momento do contrato, Ketubá, Então, nós chegamos na segunda fase, que já é o Eruzim. O Eruzim era a fase do tempo que os noivos iriam ficar separados um do outro. Nesse momento, os noivos bebem vinho na mesma taça que beberam vinho no primeiro encontro, e esse ato é para representar a alegria de ambos os lados. Estude na sua casa Isaías 63. Você vai entender por que Isaías 63 também está baseado na cultura judaica. Você vai entender por que o Criador, o Eterno, ele fala que ele sozinho pisou o lagar e derramou o seu vinho, a sua ira. Lembra que os noivos só podiam beber o vinho no mesmo cálice se eles estivessem cumprindo o contrato que eles assinaram. Lembra que o Eterno, em Isaías 63, ele derruba o cálice e ele pisa o lagar. Por quê? Porque ele está irado com a nação de Israel. Deus, o Eterno, não bebeu vinho na mesma taça que Israel bebeu, porque Israel não cumpriu o trato com o Eterno Criador de se manter fiel. Você está me entendendo, querido? Então, os noivos, eles bebiam o vinho na mesma taça para cumprir, porque tinham cumprido isto aqui, Então, uma curiosidade bem legal sobre esta cerimônia, ela é realizada embaixo de uma upá. O que é upá? Era um tipo de cobertor, igual nos filmes, Eles colocam lá, eles bebem, uma cobertura, Eles bebem vinho e faz as promessas,
não é, um com o outro. Vamos falar sobre isso daqui a pouco, né? Então, queridos, nessa cerimônia feita embaixo do upá, então ali eles bebiam vinho e faziam as promessas, não é, os dois juntos. Ainda na segunda fase do casamento, chamada Eruzim, nessa cerimônia, deixa eu mostrar aqui primeiro para você o que era um upá. Aqui, ó. Upá. Ó. Como que era bonito, ó. Era não, é. Tá vendo? É uma cortina, né? Uma cobertura. Tá vendo? Cobertura. E embaixo aqui tem o tapete. Aqui embaixo que era feito a cerimônia, né? Do casamento ou compromisso. Então vamos aqui. Nessa cerimônia, o noivo faz a promessa de voltar, de retornar embaixo desse upá para se casar. Por que o noivo fazia então a promessa de voltar, de retornar? Para se casar oficialmente com a noiva. Isso te lembra alguma coisa, queridos? Eu disse a você que tudo que está na Bíblia relacionado à volta, não física, mas espiritual, do filho do homem, quer dizer, filho do homem nada mais, nada menos do que a manifestação do eterno, não é? Como filho, se manifestando ao mundo de então, como filho. Nessa cerimônia, o noivo faz a promessa de voltar para se casar oficialmente com a noiva. Isso te lembra alguma coisa, não é? Então a promessa do noivo voltar para se casar oficialmente com a noiva, reflita aí um pouco, querido. João 14. João 14. E Apocalipse 19:10. Eu vou deixar isso aqui para o finalzinho, tá bom? Para você ficar de boca aberta. Talvez nunca abriram a Bíblia aqui para mostrar isso para você. Mas hoje nesse vídeo eu vou mostrar, tá bom? E você vai ficar de boca aberta. Então, o noivo ficava com a responsabilidade de preparar o lugar para os dois ir morar juntos. Já a noiva, ela tinha como obrigação ficar pronta para o noivo quando ele voltasse, quando ele viesse buscar ela. Você está entendendo de onde que foi tirado a promessa do filho do homem voltar para buscar a sua noiva? Não do jeito que a religião prega. Arrebatar a igreja fisicamente. Nada a ver. Nada a ver. Então, o noivo ficava com a responsabilidade de preparar o lugar para irem morar juntos. Já a noiva, ela tinha como obrigação ficar pronta para o noivo quando ele viesse ou quando ele voltasse. Ela tinha que estar preparada para receber o noivo. Alguns exemplos de casamento que aconteceu sobre uma upá ou upa está em Joel 2,16 e também o Salmo de número 19, versículo 5. Aqui eu já te mostrei, nós temos o exemplo, né? Nós temos o exemplo do que era o upá. Agora, chegamos na terceira fase do casamento, o Nezuim. Nezuim é a terceira fase do casamento. O que era o Nezuim? Eu vou te explicar agora. E aí, querido, tá gostando? Tá gostando? Então, deixa o seu like. Fica até o final, que você vai aprender o que você não tinha aprendido durante 40, 30, 20 anos dentro da religião. Nós, os ensinadores da graça, nós temos responsabilidade com vocês. Ainda mais depois que aprendemos que a nossa posição em Cristo hoje, ela é espiritual, não é mais material. Então a terceira fase do casamento, chamada Nezuim, a terceira e última fase do casamento judaico era chamado de Nezuim, onde o noivo encontra a noiva depois de 1 a 3 anos que estavam separados. Mas o mais interessante dessa última fase é que a única pessoa que sabia
a data que o noivo iria voltar para reencontrar com a sua noiva, era o pai do noivo. Você está me entendendo, querido? No casamento judaico, na cultura judaica, quando o noivo fazia o contrato de casamento, ele tinha que sair, ir para uma cidade dele, quem sabe longínqua, da cidade da noiva, mas nem ele, o noivo, ele não sabia quando que ele ia voltar para resgatar a sua noiva, para cumprir a terceira fase do casamento. Mas o pai do noivo sabia. Só o pai do noivo que sabia. Era o pai do noivo que dava ordem para o rapaz, para o seu filho, de que já tinha chegado o tempo dele ir lá buscar a noiva. Entretanto, queridos, esse foi um dos motivos que Jesus diz, lá em Mateus 24, 36. Olha que lindo, olha que bonito. Jesus diz, abrindo aspas, entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Fecha aspas. Você está entendendo, meu querido, de onde foi tirado as palavras de Jesus com referência à noiva, com referência, na época, igreja? Foi tirado da própria cultura judaica. Você sabia que o cara que mais respeitou a cultura judaica foi o próprio Filho do Homem? Se tem um cara que respeitou a risca, por isso que ele falou, ele veio cumprir a lei, para depois ele fazer o quê? Para depois que ele cumpriu a lei, sabe o que aconteceu? Ele cumpriu a lei e logo depois ele aboliu a lei, ele extinguiu a lei, mas ele cumpriu a risca. Ninguém podia falar contra Jesus, porque ele cumpriu direitinho. Então, querido, as características do casamento judaico. O noivo, quando ele ia se encontrar com a noiva, ele vinha com várias pessoas, amigos, familiares, até a casa da noiva. Ele trazia muita gente com ele, não é? Então, durante o caminho, eles iam tocando o shofar, que era uma trombeta, né? Uma espécie de uma trombeta feita de chifre de animais, não é? Era o shofar. Então, alguns teólogos afirmam que assim seria a vinda do Messias. E foi. E foi. E foi sim. Foi desse jeito. E você vai entender quem foi os amigos do noivo, nesse caso agora espiritual, que o Filho do Homem trouxe com ele para essa cerimônia aqui. O noivo, quando ia se encontrar com a noiva, vinha com várias pessoas, que eram os amigos e familiares, até a casa da noiva. Durante o caminho, eles iam tocando o shofar, não é? Então, preste atenção, ainda na terceira fase do casamento, chamado Nezuim. Durante o caminho para a casa da noiva, o noivo e os amigos iam dançando, cantando, como já mencionado. E quando chegava lá na casa da noiva, eles liam novamente o ketubá, que era o contrato de casamento, debaixo de uma upá, uma cobertura, né? E lá assinavam perante todos, o noivo e a noiva, assinavam este contrato. E o mesmo cálice que usaram para beber o vinho no noivado, eles usavam novamente. Depois o noivo quebrava esse cálice, preste atenção, o noivo quebrava aquele copo de vinho com o pé direito, e essa tradição ela se mantém até os dias de hoje, até os dias atuais, e isso tem várias representações. Uma delas é a vida passada do noivo e da noiva ficou para trás. Por que você acha que está escrito na Bíblia que nós hoje vivemos no novo céu e na nova terra? Por que a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo?
porque o cálice da ira de Deus foi quebrado. Foi quebrado lá em Isaías 53. Deus, o Eterno, ele quebrou aquele cálice, porque quebrando aquele cálice significava que o tempo velho acabou, passou. A velha aliança, o velho tempo, o velho aion, agora é tudo novo. Então o noivo, ele quebrava, depois de tomar o vinho, ele quebrava aquele cálice com o pé direito. E tinha um significado que a vida passada do noivo e a da noiva ficou para trás. Logo em seguida, quando era feito isso, eles já iam para as festas, a festa chamada a Bodas do Cordeiro, Juízes, 14, 10 ou 12. Esta festa, ela tinha duração de 7 dias. Epa! Lembra alguma coisa? Esse número é simbólico para você? Para mim também é. Esta festa das bodas, ela tinha duração de 7 dias. Isso nos lembra, querido, os 7 anos das bodas do Cordeiro, que esse 7, ele é representado também pelo ano 70, que ele representa ou representava o período da grande tribulação. Olha só, queridos, agora começou eu tentar explicar o mais sério possível. Glórias ao Eterno. Já te falaram para você que a grande tribulação que houve em Israel no ano 70, para muitos foi uma guerra, para muitos foi a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Mas você sabia que para o Eterno, aquela guerra, para o Eterno foi uma festa chamada as Bodas do Cordeiro? Você sabia disso? Essa linha de interpretação preterista é a mais correta. Por quê? Porque enquanto muitos achavam que aquilo seria uma destruição, mas era uma destruição que mostrava a transição da velha aliança para a nova aliança. Deus, irado com o povo de Israel, o Eterno irado com o povo de Israel, quebra o vinho na sua ira, quebra a taça na sua ira. E ali ele elege a nova namorada, noiva, e nesta festa chamada Boda do Cordeiro, que ela durou alguns anos, mas ela teve o seu clímax, o seu ápice no ano 70, tinha que ser no ano 70, porque era representativo. Então, naquela terceira fase do casamento, chamado Nezuim, que aquele contrato de casamento, não é aquele ketubá, ele poderia ser anulado através de uma carta de divórcio, caso ambas as partes ou uma não cumprisse as suas obrigações. Então, por exemplo, o homem, se ele não tivesse conseguido a morada ou a moradia para a noiva, ou não tivesse já estabilizado financeiramente para receber a noiva, entre outros critérios. Então, aquele contrato de casamento poderia ser anulado. Já a noiva, se ela não tivesse se mantido virgem durante esse período, ou não estivesse pronta para receber o noivo quando ele chegasse, entre outras coisas, aquele contrato de casamento poderia ser desfeito, poderia ser anulado. Então a noiva, ela tinha que ficar pronta, esperando o retorno do noivo, Deuteronômio 24, 1 ao 4. Você está conseguindo fazer agora, querido, uma ligação disso com as passagens de Mateus no Novo Testamento?
Então era exatamente assim que acontecia o casamento bíblico ou os casamentos bíblicos e atualmente também procede da mesma forma. Agora, querido, o casamento ele era consumado quando o casal entrava na câmara nupcial. Então a ceia das bodas do cordeiro é simplesmente a cerimônia da conversão ou do ketubá. Então, você observa, agora nós vamos para a Bíblia. Agora nós vamos para a Bíblia. Eu vou provar para você aquilo que eu te falei. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse capítulo 19. Eu vou te mostrar quem foi os convidados que o noivo trazia, mas aqui eu quero falar do noivo, o Filho do Eterno. Os convidados. Primeiro, eu quero ler Mateus. Olha os convidados. Quem eram os convidados que o Filho do Homem trouxe para participar das bodas do Cordeiro? Versículo 27 e 28 do capítulo 16 de Mateus. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, e isso era para buscar a noiva. Isso era para buscar a noiva. Então, a grande tribulação, a manifestação, foi vir concluir, buscar a sua noiva, que já tinha prometido ele de voltar para buscar. Mas ele traz com ele alguns convidados. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, presta atenção, os convidados para bodas, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tinha feito. Garanto a vocês, ele falou com os discípulos, que alguns de vocês que aqui se acham não vão experimentar a morte antes de ver o Filho do Homem vindo no seu reino. Ou seja, ele estava dizendo que alguns discípulos dele não iam morrer porque alguns discípulos estavam convidados para participar das bodas do Cordeiro, para a festa do casamento. Então ele diz, alguns de vocês que estão aqui não vão morrer sem que antes vejam a manifestação do Filho do Homem vindo no reino do seu Pai. Querido, Jesus Cristo estava dizendo que alguns discípulos ali iriam participar da festa das bodas do Cordeiro, que seria o juízo que ele trouxe em Israel. O juízo era as bodas do Cordeiro. Agora, eu vou mostrar para você na Bíblia o casamento. Apocalipse capítulo 19. A partir do versículo 7. Parar de vez com isso, para o povo acabar com isso, continuar chamando igreja de noiva. Noiva que nunca casa, mas a Bíblia prova que já casou. Olha só, Apocalipse 19, do versículo 7 até o versículo 10. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, porque já chegou a hora do casamento do Cordeiro. Esse já chegou é o tempo verbal presente, quando João estava realizando ou tendo as revelações do juízo sobre Israel. Pois já chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino. Olha as vestes da esposa. Linho fino, brilhante e puro. E o que era esse linho fino no sentido espiritual? Olha só. O linho fino são as obras de justiça, são os atos de justiça dos santos. E ao anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E ele acrescentou, estas são as palavras verdadeiras do Criador. Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso, porque eu sou servo
como você e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore ao Eterno. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Alguma pergunta, querido? E aí? A grande tribulação, o juízo de Israel, foi às bodas do Cordeiro ou não foi? Foi a festa do casamento ou não foi? A noiva já se casou há muito tempo. E a igreja evangélica é uma noiva sem cabeça. É uma igreja que não tem cabeça. Por quê? Porque eles ainda esperam Jesus voltar. Mas ele voltou e eles não viram. O que aconteceu na parábola das 10 virgens? O que aconteceu? O noivo casou, passou a noite nupcial com a noiva e quem não pôde participar? Quem era louca, do mesmo jeito que o sistema religioso. Quem são as prudentes nessa questão das 10 virgens? São aqueles que entenderam a palavra, ficaram com as lamparinas acesas e fizeram parte do cortejo nupcial. E as loucas, o retrato da religião, até hoje o casamento aconteceu e eles não participaram. Estão aí, vivendo do jeito deles, sem entender a palavra, em compensação, sem participar das bodas e, portanto, não se tornaram a esposa do Cordeiro. É isso que eu queria entregar para você. Olha, eu quero agradecer e comente aí nos comentários se você entendeu. E daqui uns dias estarei trazendo mais um vídeo para a honra e glória do nosso Eterno. Assim sendo, paz eterna a todos os nossos queridos irmãos. Amém? Paz eterna. Amém.